verdade. E aí, né, já entrando no segundo tema, como a gente está falando sobre a participação do cristão na política, na eleição do Conselho Tutelar, vamos falar agora sobre os resultados, né? Que no decorrer da semana a gente ouviu muito sobre o resultado aqui de Ribeirão e foi muito comum, tanto eu, o Maicon, os demais, o colega aqui, o André e outras pessoas vieram me mandar, falando que tivemos um resultado muito positivo, que tivemos muitos cristãos conservadores, declaradamente conservadores eleitos. Declaradamente conservadores. Sim, e não só em Ribeirão, né? No Brasil todo a gente viu matérias e mais matérias por aí, falando, como eu disse antes, né? De até 70% de conselheiros conservadores eleitos, né? Mas aí a gente foi dar uma olhada melhor nisso, né? Será que é verdade mesmo? Se a gente tomar como base e a gente olhar com bastante rigor os nossos candidatos, dá para se duvidar que 70% dos conselheiros tutelares são conservadores. Pois é. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte motivo. Nós vivemos em um país, né, de maioria cristã. E a gente sabe que quando o assunto em voga, em discussão, relacionado a crianças e adolescentes, são assuntos, assim, que suscitam paixões, digamos, né? Como, por exemplo, o aborto, como a questão da ideologia de gênero nas escolas, até mesmo pessoas que não são tão religiosas, muitas vezes são contra, né? Pessoas assim comuns que não estão tão atentas a essas questões, né? Muitas vezes até essas pessoas são contrárias a isso, né? Esse tipo de atividade. Mas, por que a gente exige e cobra, né, um certo rigor aos nossos ideais, né? Aquilo que defendemos? Porque a gente sabe que existe uma agenda para passar essas pautas adiante, né? E a gente sabe que existe toda uma estratégia para fazer com que essas coisas sejam aprovadas, sejam inseridas na nossa sociedade de uma forma sorrateira, né? Então, quando nós elegemos candidatos menos ligados na guerra cultural, né, como a gente sempre fala, né? Muitas vezes eles são enganados e deixam passar essas questões que uma pessoa mais atenta perceberia, né? Sim. Quem está ligado, né? Quem estuda um pouquinho sobre guerra cultural acaba percebendo alguns posicionamentos, algumas nuances e não corrobora para aquilo prosperar, né? Então, não sei se a gente consegue dar algum exemplo, mas é importante que a pessoa não apenas se declare de direita, não apenas se declare cristã, principalmente cristã. Quem se declara de direita, normalmente tem alguma referência que faz com que ela se identifique com aquele posicionamento, né? Mas, por exemplo, nós tivemos pessoas aqui em Ribeirão que foram citadas, né? Que foram como se adjetivadas, diz? Né? E foram, como se diz, oferecidas, fizeram campanha para essas pessoas. Recomendadas, né? Como pessoas cristãs, católicas, e era num grupo que estava se esforçando para se eleger conselheiros tutelares conservadores, né? Só que essa pessoa não é conservadora. Ela é muito amiga, né? Assim, a gente conhece as pessoas, a gente muitas vezes frequenta as mesmas comunidades, frequenta as mesmas igrejas, e a gente sabe do posicionamento da pessoa. Não é porque a pessoa se diz cristã que ela é conservadora, que ela tem uma visão até mesmo cristã, né? Por incrível que pareça, a gente pode falar isso com tranquilidade. Tem gente que está dentro da igreja que se diz católico, que se diz cristão, mas não se comporta como católico, como cristão. Sequer conhece a sua própria igreja. Sequer reconhece as orientações que a igreja dá. Sequer conhece o catecismo da igreja católica. Né? Sequer reconhece indicações ou aconselhamentos de papas, né, a respeito de alguns posicionamentos ideológicos. E essas pessoas militam dentro da igreja, né, e tem esse posicionamento mais à esquerda, mais progressista, né, que infelizmente as pessoas não entendem isso.
o posicionamento de esquerda, né, o progressismo, ele não é compatível com o cristianismo. Por mais que exista um esforço para se dizer que Jesus Cristo era revolucionário, ele era antissistema, né, não é. Né? Aí eu falando aqui para os católicos, né, o Glaucio ele é evangélico, né? Eu falando para os católicos, se você pegar toda a referência, todo o ensinamento da igreja, todo o posicionamento dos papas, os papas já denunciaram há muito tempo que o comunismo e todos os seus derivados, né, do comunismo, eles são incompatíveis com a igreja católica, né? São incompatíveis com a fé cristã. E essas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, né, acredito eu que seja por isso, essas pessoas acabam se posicionando e tentando conciliar as duas coisas. Conciliar as duas coisas e acaba, infelizmente, servindo como massa de manobra. Né? Existe um outro termo para que se diz que às vezes as pessoas se ofendem, né? Mas são idiotas úteis, né? dentro da igreja. E infelizmente, essas pessoas foram indicadas e acabaram sendo eleitas. E aqui em Ribeirão saiu a lista. Né? Saiu aquela listinha. Nossa, o pessoal festejando. Nós elegemos 9 candidatos declaradamente conservadores cristãos. Aí eu olhei a lista e falei, opa, tem um que eu tinha certeza. Esse não é. O que está fazendo na lista? Aí diz aquele meme lá, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa podre nessa podridão. Entendeu? Como dizia o Pica-Pau. E não entendeu? E ela foi indicada. Eu espero que... Não é por maldade que a pessoa indicou, é porque tem relacionamento, né? Não tem problema nenhum ter relacionamento com uma pessoa que pensa diferente. Mas na hora, né, ali naquele esforço que a gente estava fazendo para eleger conservadores, indicar... Ter mais atenção, né? Indicar uma pessoa que não é conservadora, que sabe que não é, né? Não sei, eu não vou adjetivar isso agora, né?